como cristãos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, temos o dever de orar por esse Brasil, principalmente por estes homens e mulheres que estarão iniciando o seu governo durante esses 4 anos que se seguem. Às vezes a gente fica pensando por que fulano de tal foi eleito. Às vezes uma pessoa que se acha que não devia ser eleito e ele foi eleito. Por quê? A palavra diz que a nação só tem o rei que merece. Então, se alguém é eleito alguém que não simpatiza com outros, ou que alguém não simpatiza com ele, o povo merece aquilo. Mas nós precisamos orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, para que Deus esteja dirigindo esta nação tão grande e tão carente da palavra de Deus. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, símbolo do sacrifício de Cristo, feito na cruz por nós. E nós vamos tecer aqui uma palavra rápida a respeito da ceia do Senhor. Vamos pensar o que a ceia do Senhor nos ensina. Por que celebramos, ou com que objetivo celebramos a ceia? O que é que ela nos ensina? Há necessidade, de fato, de celebrarmos a ceia? Há necessidade de que alguém participe da ceia? São perguntas que muitos às vezes fazem e nós, com certeza, já temos ouvido muito a respeito da ceia do Senhor, porque mensalmente as igrejas costumam celebrar a ceia e, por ocasião destas celebrações, apresentam mensagens, ensinamentos a respeito da ceia do Senhor. Então nós vamos, nesta noite, ler um texto da palavra e vamos tecer um rápido comentário, que hoje eu creio ser necessário a gente voltar para casa mais cedo, não é? Daqui a pouco tem muita gente correndo aí na cidade e a gente que vai atravessar a cidade, como no meu caso. Então, quanto mais cedo sairmos daqui, será melhor. Mas vamos fazer a obra do Senhor. Lucas capítulo 22, vamos ler os versos 14 ao 20. Lucas 22, 14 ao 20. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versos 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós.
fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que será derramado em favor de vós. Mas que o Senhor nos abençoe com a porção da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, glorificado seja teu santo nome, Senhor. Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade, e com todo louvor, e com toda honra, e com todas as forças do nosso coração, porque tu és digno de todo louvor, de toda honra, Senhor. Agradecemos que por os louvores que já foram apresentados, pelo momento que já estivemos na tua presença aqui. Agora temos lido a tua palavra, vamos tecer um comentário a respeito da mesma, pedimos a tua orientação, a tua bênção para cada um de nós. Ajuda-nos a entender cada vez mais a tua palavra. Perdoa-nos, em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, sabemos que a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus à igreja. Ele ordenou que assim o fizéssemos, como também o batismo é. Agora, com certeza, essa ordenança nos ensina outras coisas, além da ordenança. Então, vamos pensar nestes instantes em pelo menos 3 coisas que nós cremos que a ceia nos ensina. Não é um momento somente para comermos e bebermos o pão e o vinho e nos regozijar, não é somente isto, mas ela nos ensina alguma coisa que nós precisamos pensar, precisamos estar ligados nisto que estamos fazendo, termos convicção daquilo que estamos fazendo. Por que estamos fazendo? Para que estamos fazendo? Então é necessário que aprendamos alguns ensinamentos da palavra. Em primeiro lugar, nós dizemos que a ceia nos ensina o sacrifício. A ceia nos ensina a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sacrificou a sua própria vida por nós. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário em nosso lugar. Foi um sacrifício. Sacrifício do Mestre, o nosso Senhor. E ele diz no versículo 15 que lemos, ele disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sacrifício, ou do meu sofrimento. Em outras edições assim o dizem. Então, ela nos ensina o sacrifício de Cristo. Cristo quis esclarecer, mostrar-nos o seu sacrifício através da celebração, através da entrega do pão, simbolizando o corpo dele, e do vinho, simbolizando o sangue. Corpo que fora partido por nós, o sangue que fora derramado por nós. Então ela nos ensina sacrifício. Esse sacrifício pagando a nossa conta. O sacrifício de Cristo foi em nosso lugar. A Bíblia diz que aquilo que nos estava proposto, Ele sobre si tomou. Então era um sacrifício para nós. Cada pessoa teria de dar a sua própria vida em resgate da sua alma. Jesus Cristo tomou, tirou-nos da fila deste sacrifício, tomando o nosso lugar. Ele
verdadeiramente tomou o nosso lugar neste sacrifício, pagando a nossa conta. Nós que éramos devedores, nós que transgredimos os mandamentos do Senhor, Ele veio, tomou o nosso lugar, tirou-nos da fila desse sofrimento, deste sacrifício. Este pão que nós usamos é o meu corpo, disse Jesus, simbolicamente. Este pão simboliza o meu corpo, que será partido por vocês. Então, meu corpo vai semelhantemente, assim como este pão está sendo partido e nós vamos dele participarmos, assim o meu corpo, este pão é o meu corpo, simbolicamente. Isso nos ensina a celebração da ceia. Esse cálice é o meu sangue, ele disse. Esse cálice simboliza o sangue que está sendo derramado, que vocês participam na celebração da ceia. Isto é o meu sangue. Então, queridos irmãos, é um momento de uma reflexão de cada um de nós, olharmos para o Senhor e como que se estivéssemos lá. Imagino, meus irmãos, e eu sei que os irmãos também podem fazê-lo, imaginemos o Senhor Jesus naquela noite, chegada a hora, como diz o texto, ele pôs-se à mesa com os discípulos e disse: olha, há muito tempo eu desejava participar deste momento, há muito tempo tenho desejado ansiosamente comer com vocês e participando deste sacrifício, deste meu sacrifício. Gostaria de ensinar isso. Então, queridos irmãos, a ceia nos ensina o sacrifício. Então pensemos, vamos refletir assim, pensando assim: o Senhor Jesus tomou o meu lugar, levou a cruz, derramou o seu sangue em meu lugar. Não é quando Jesus está dizendo que o pão é o corpo dele, simbolicamente, o cálice é o sangue, simbolicamente, não significa que essa fatia de pão que vamos participar seja realmente um pedaço do corpo de Cristo. Simbolicamente, sim. O cálice que cada um vai participar não é realmente o sangue tal qual está lá, como alguém ou como algumas religiões ou igrejas ensinam, que aquele pão e aquele vinho estão sendo transformados em o corpo e o sangue de Cristo, tal qual está no céu. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é simbolicamente. Ela nos ensina o sacrifício de Cristo. Mas uma outra coisa que eu acho que a ceia nos ensina, ela nos ensina serviço. Já pensou nisso? Veja que o Senhor começou ordenando aos discípulos a servir, a fazer alguma coisa. Os discípulos prepararam a Páscoa. E veja bem, não foi um discípulo, os discípulos. Então, os discípulos prepararam a Páscoa, no versículo 13. Partilhe uns com os outros, no versículo 17, ele diz. Então, isso aqui está nos ensinando que a ceia nos ensina também o serviço. Todos participam, e não é um somente que vai, mas os discípulos prepararam a Páscoa. Partilhem uns com os outros, isso se cumprirá no céu.
Disse o Senhor Jesus no versículo 17 do texto que lemos: e tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei, reparti entre vós, e vos digo isso, até que beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, ela nos ensina serviço. Os discípulos serviram, prepararam. Nesse texto de Lucas, nos versículos anteriores, a gente observa o Senhor Jesus mandou que os discípulos fossem à cidade procurar um lugar onde pudesse celebrar a Páscoa. E eles foram, encontraram o lugar e voltaram e foram e prepararam. Serviço. Então, a ceia nos ensina serviço. Não estamos só para receber. Para recebermos, estamos para servir uns aos outros. Não tem aqui ninguém maior do que outro. Não são os diáconos os maiores, não são os pastores os maiores, não são os mais velhos, mas somos iguais, porque pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então ela nos ensina serviço. Mas ainda outra coisa, rapidinho, ela nos ensina comunhão, a comunhão. Jesus e os discípulos reclinaram-se à mesa. No versículo 14 do texto diz isso, reclinaram à mesa. Então, a ceia nos ensina comunhão. Somos juntos, é a igreja, é o corpo de Cristo reunido, junto, que participa desta comunhão. Ele disse: façam isso em memória de mim. Ele não disse: faça isso. Ele não disse a Pedro, ou a João, ou a um outro discípulo: faça isso. Mas ele disse: façam. É uma comunhão, estamos aqui juntos para participarmos, estamos aqui para servirmos uns aos outros. Ele disse: façam, não disse faça como se fosse uma pessoa. Fazei isso todas as vezes que bebermos. Fazei isto todas as vezes que vocês beberem ou comerem, façam isso. É o ensinamento da comunhão, é a comunhão com o Senhor Jesus. Então é o momento de refletirmos e pensarmos que, como que se Cristo aqui estivesse conosco, como na realidade Ele está. E nós não vamos participar deste momento do sacrifício de Cristo, pensando que agora Ele está livre, está sentado lá no trono, de lá só observando. A palavra de Deus diz que Ele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele está conosco, Ele continua conosco, Ele continua participando conosco. Ao você pegar a sua fatia do pão, o cálice para beber, você imagina: o Senhor Jesus mandou que assim o fizéssemos, e Ele está fazendo conosco. É uma realização da igreja. A ceia é a realização da igreja, não de uma pessoa. Não se ouve ou não se vê em qualquer parte da Bíblia ensinamentos a respeito da celebração da ceia, uma pessoa só. Mas é a igreja que participa. E a propósito, o pastor André de Souza Lima, num dos seus ensinamentos, das suas mensagens, ele disse que que a ceia do Senhor, sobre a ceia do Senhor, ele diz o seguinte: a ceia é motivo de alegria, não é um motivo para
estarmos aqui tristes, cabisbaixos, mas é um momento de alegria, mas também é um momento solene. Mas solene por quê? Não somos todos iguais. Solene porque é um momento com a presença do Senhor Jesus conosco. Então é um momento solene. Aí ele diz ainda, mas também é um momento solene, é um momento para nos perguntarmos se temos agido de maneira egoísta, se temos provocado contendas, etc. Tudo isso se resume numa pergunta que nos ajuda nesta avaliação. Temos refletido sobre o Cristo? Temos refletido sobre o sacrifício de Cristo? Temos refletido sobre o Cristo deste sacrifício? A ceia tem que ser celebrada em clima de avaliação, ou melhor dizendo, de adoração. Todas as vezes que estamos diante da realidade da ceia do Senhor, não temos outra reação a não ser ficar quebrantados diante de todo o amor que o Senhor nos ofereceu. Então a ceia é um momento, temos que celebrá-la como ordenança, com adoração, com reverência e louvor a Deus. Estas três coisas: adoração, reverência e louvor a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, reflitamos nestas coisas e celebremos a ceia. Não é uma coisa que vamos fazer só porque a igreja tem o dever, mantém esta ordenança. Não é a igreja que ordena, não é o pastor, não é a direção da igreja que ordena. Foi o Senhor Jesus que ordenou, é uma ordenança dele, para celebrarmos com alegria, com adoração e com todo o louvor do nosso coração. Então pensemos que a ceia nos ensina participação mútua, participação de todos, e ela nos ensina serviço. Estamos fazendo o serviço do Senhor e nos ensina comunhão uns com os outros. Estamos participando na comunhão dos santos, como diz a própria palavra do Senhor. Portanto, que Deus esteja conosco, nos abençoando nestes momentos da celebração da ceia do Senhor.